Quem nunca ouviu falar das inteligências artificiais e de como um dia elas irão dominar o mundo e fazer de nós humanos os seus escravos? Mas até que ponto o que ouvimos falar sobre as inteligências artificiais são verdades ou falácias? E qual é o real objetivo dessa tecnologia? Eu sou Júlia Amaral e esse é o quadro Curiosidades Tech. A ideia de construir mecanismos capazes de simular a capacidade humana de pensar e também resolver problemas já acontece há pelo menos 2000 anos. A partir dos filósofos que buscavam compreender o funcionamento do processo de aprender e de raciocinar. Mas foi apenas nos anos 50, com os avanços computacionais, que o termo inteligência artificial surgiu, dito pela primeira vez por John McCarthy, professor de matemática e cientista da computação. John McCarthy foi um dos primeiros a acreditar na construção de computadores que desempenhassem tarefas ligadas à cognição, ou seja, máquinas que fossem capazes de falar, de pensar, de ter memórias, raciocínio lógico e também emoções. Mas como uma máquina poderia compreender os aspectos humanos e desempenhar funções que naturalmente fazemos? Nos seus estudos, McCarthy dizia: todos os aspectos da aprendizagem ou qualquer outra característica da inteligência podem, em princípio, ser descritos tão precisamente que uma máquina será capaz de simulá-los. Ou seja, a partir do fornecimento de dados precisos, uma máquina seria capaz de compreendê-los e simular comportamentos cognitivos. Algo semelhante a uma criança, que, vivenciando seu dia a dia com seus pais e outros adultos, acaba aprendendo a ter certos padrões de comportamento. Mas para que isso seja possível, as IAs utilizam Machine Learning, que em português quer dizer aprendizado de máquina. Machine Learning é o software que possibilita a criação de inteligências artificiais. O conceito por trás de Machine Learning é alimentar as máquinas com muitos dados e permitir que elas aprendam por conta própria, sem a intervenção humana durante o processo de aprendizagem. É claro que existem métodos mais avançados durante esse processo. Hoje em dia, já se fala até de métodos mais avançados, como o Deep Learning, mas Machine Learning é o princípio fundamental por trás das inteligências artificiais. Mas, Júlia, as inteligências artificiais são ou não são um perigo? Aposto que quando você faz essa pergunta, lá no fundo você está lembrando de um filme que mostra uma IA em uma forma de robô muito assustadora. Não é à toa que filmes como O Exterminador do Futuro assombram até hoje o imaginário coletivo, onde as inteligências artificiais foram as responsáveis pela destruição da humanidade. Embora exista a necessidade dessa discussão, um cenário apocalíptico causado pelas IAs é considerado uma realidade distante. Isso porque, atualmente, de modo geral, as IAs são categorizadas em 2 níveis: a inteligência artificial estreita, ou ANI, e a inteligência artificial geral, ou AGI. Atualmente, a maior parte das IAs utilizadas no nosso cotidiano são as inteligências artificiais estreitas, que são utilizadas para funções específicas e limitadas apenas a isso. Alguns exemplos são uma assistente virtual como a Alexa, um reconhecimento facial ou um sistema de carros autônomos. Tecnicamente, uma ANI é incapaz de reproduzir comportamentos humanos, apenas simulá-los. E também ela é limitada a objetivos específicos, ou seja, ela não pensa por si própria. Então não se preocupe, não vai ser aquele robozinho aspirador de pó que vai causar a revolução das máquinas. Mas ok, você já entendeu o que é uma inteligência artificial estreita. Mas e a inteligência artificial geral? Ok, é aí que as coisas complicam um pouco. Porque atualmente, criar verdadeiramente uma AGI é o maior desafio dos pesquisadores. Uma AGI não apenas seria capaz de aprender, como realmente conseguiria pensar.
ou seja, seria capaz de compreender sua própria existência, ter noção dos seus atos e também acreditar em questões éticas e morais. Porque por mais que existam IAs que conseguem simular o comportamento da fala, isso não quer dizer que elas de fato estejam compreendendo o que estão falando. Para o ser humano ser capaz de construir uma AGI, primeiro é necessário entendermos o que nos torna conscientes. Somos extraordinariamente complexos e ainda compreendemos muito pouco sobre isso. Mas com certeza, o resultado dessa tecnologia só o futuro dirá. E se você gosta desse tipo de conteúdo, não esqueça de curtir, comentar e compartilhar, pois isso nos ajuda muito a continuar com o nosso canal. Um grande abraço e até a próxima!